E aí pessoal, beleza? Bom dia a todos aí. Ó, eu fiz essa entrada agora de manhã, a primeira entrada do dia. Fiz essa daqui, ó, e essa daqui em seguida. Deixa eu explicar para vocês aqui a primeira. Um gráfico limpo aqui. Ó, aqui você que opera, já conhece o operacional do nosso querido professor Saboia. O professor Saboia é um anjo. Ó, quando eu abri esse gráfico aqui, tava se encerrando essa vela aqui, ó. Tava se encerrando ela. Aí deixa eu diminuir aqui, vou colocar uma cor diferente para. Ó, eu vi que quando essa compra se encerrou, o preço foi lá em cima, sentiu a venda, retraiu, né? Reverteu o preço, beleza. Aí a compra age de novo, ó, vai lá em cima, retrai, fica de compra aqui, beleza. Apresentar indecisão, né? Ó, ele tentou agir, tá vendo? Na compra de novo, buscar o pavio do primeiro registro, que isso aqui é um preço fechado, né? É um comando, né? Então isso aqui é importante, né, pessoal? Ela tenta agir e retrai e reverte o preço, você entendeu? Porque muitas vezes a gente confunde uma coisa aqui, ó. Como esse pavio aqui, ó, é o primeiro registro que vem de um preço fechado, ele é o primeiro registro de venda. A pessoa, quando o preço nasce aqui, ó, ele toca aqui, tá vendo? Ó, ele não toca no pavio, né? Retrai, fica aqui, ó, dentro, né? A pessoa aguarda o preço sair aqui, ó, e entra para compra. Por quê? Porque ele veio, toca na abertura do preço, retrai, fica dentro. E dentro de um comando, né? Aí o cara aguarda nascer, sair aqui, tá errado? Não, mas o problema é o seguinte, ainda mais que tá com força de alta, né? Você tem que entender o seguinte, quem empurrou esse preço aqui, ó, foi a venda, e quem empurrou esse preço aqui, ó, essa retração toda aqui foi a venda, e o preço, quando tentou sair, ele reverte. Você entendeu? Eu tenho venda empurrando o preço aqui e revertendo o preço. Entendeu? Então, dificilmente essa vela aqui vai ser compra. Pode acontecer, mas vai depender do que ele fizer. Entendeu? Se ele nascer, vir muito aqui embaixo, sentir a força de compra que tem aqui, ficar brigando, pode acabar verde. Mas a leitura em si, eu tenho venda empurrando e revertendo. Entendeu? Então o cara tem que ficar ligeiro nisso, né? Você tem muita retração na compra e o preço revertendo. Você entendeu? Então cuidado. E beleza. Quando se encerra essa daqui, ó, o preço nasce, ó, vai lá em cima, ó, que top aqui, ó. Ele tentou sair de novo, tá vendo? Isso aqui é importante. Esse, ó, opa, o preço tentou sair aqui de novo, ó. E rompe a região, entendeu? Ó. Então o que eu tô vendo? Antes a compra tentou agir, o preço retraiu, reverteu, agora ele tentou agir, retraiu, reverteu e rompeu. Eu aguardei o preço vir aqui, ó, acho que essa região aqui, entendeu? Aí eu entrei de venda, porque eu tô vendo o preço cair. Eu tive muita ação na compra, o preço reverte e rompe. Quando ele nascer e buscar aqui, ó, entendeu? Essa região aqui, ó, 50%, buscou, você pode entrar, tem que pagar mais um. Ó, você entendeu? Então fica ligeiro, porque se o cara toma um OIS aqui, né? Porque isso aqui engana mesmo. O cara tem a lógica na cabeça, né? A lógica do preço. Só que ele esquece o que o preço vem fazendo aqui, né? Porque o preço, ó, reverteu para a venda e já sobe no comando. Quando a venda vem, toca, a região retrai e fica dentro, já vem na mente do cara, espera ela sair de novo, né? Entendeu? Mas
Você tem que entender que eu estou tendo muita atração aqui, ó, na compra e revertendo o preço, né? Então fica ligeiro. E essa aqui foi só sequência, né? Essa aqui foi a primeira, né? Ó. Essa aqui foi a que eu falei pra vocês, né? Esse tentou sair, né? Ó, tentou sair, reverte, tentou sair, tocou na abertura e rompeu. Quando ele nasceu, buscou lá e eu entrei. Beleza? E essa aqui foi a segunda. Foi a segunda. Por quê? Ó, existe um risco aqui, tá? Eu entrei porque ela deu um gap no meio da vela, tá? Ó, essa, eu entrei aqui, né? Aí ela desce aqui, ó. Toca aqui, ó. Retrai, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Isso aqui é um primeiro registro que vem de um comando e também ela ficou acima da região rompida por uma vela de força. Ficou acima da região rompida aqui, ó. Então ela veio, toca, retrai, fica dentro do primeiro registro e acima da região. Para todo efeito é compra, tá? Caso ela nascesse certo aqui, ó, viesse buscar a abertura desse comando aqui, ó, teria que pagar uma retração, ficar dentro desse pavio aqui, ó, já que o preço está acima da região. Só que, o que eu vi aqui? Ela vem com muita força, né? O preço vem com muita força, né? Vem revertendo, rompendo e continuando com ainda mais volume perante as últimas. E quando ela nasce, ela nasceu aqui, ó, no meio do preço, né? Entendeu? Ela nasceu bem no meio do preço. Pela força, pela ação da venda que eu tenho aqui, agindo aqui, ela nasceu no meio do preço, eu dei mais uma entrada para ela buscar aqui, ó, pelo menos esse pavio aqui embaixo. Depois ela reverteu, tá? Mas eu entrei por causa do gap, tá? Do gap quase na abertura do preço, né? Não foi nem na metade do preço. Ó, ele deu um gap aqui assim, ó. Aí eu aguardei ela subir mais aqui assim. Dei a entradinha nela. Beleza? Prender aí. Fiz uma entrada aqui. Deixa eu ter aqui, ó. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Isso aqui é o seguinte, ó. O preço ele vem fazendo compra, né? Bastante compra mesmo. O preço aqui, ó, vem fazendo muita compra, ó. Muita compra. Aí eu tenho uma única vendinha aqui, ó. Que vem, retrai, demonstra fraqueza, o preço reverte. Tenta agir, ó, tá vendo? Ó, e retrai e reverte o preço. Quando ele forma uma dupla, que ele demonstra uma certa fraqueza pelo seu volume, o preço estoura para cima no comando, ó, tá vendo? Quer dizer, o preço demonstra muita fraqueza na venda, reverte, tenta agir na venda, ó. O preço demonstra muita fraqueza de venda, né? Nasceu, teve muita ação, ó, muita ação de compra. Quando ele faz isso, ele já estoura no comando, que é uma vela de força, tá vendo? Quando ele se encerra, o preço nasce aqui, ó, tenta agir na venda, retrai, retrai tudo, reverte e estoura o comando. Entendeu? Então tem duas velas de força seguidas, tá? Isso aqui é uma vela de força, não tinha nem prestado atenção. Isso aqui é uma vela de força, isso aqui é uma vela de força. Então, o preço após uma fraqueza de venda, o preço age com muita força, né? E aí, melhor ainda, eu não consegui pegar, mas quando ela nasce, ó, quando ela se encerra, que é quando ela sobe aqui, o comandão, ela se encerra aqui, ó, ela deixa um pavio, tá? Quando ela se encerra, o preço nasce no gap aqui, ó. Eu entrei junto, ela se encerra e já nasceu no gap, eu entrei. Aí ela continuou, pagou a entrada. Beleza? Então fica sempre atento ao que o preço está fazendo. Você está usando tudo, entendeu? Você está usando tudo que o preço vem fazendo. O preço está com força de alta, ele demonstrou fraqueza na venda. Quando ele agiu, mesmo na venda, você vê muita ação de compra, ó, e o preço reverte no comando.
reverte no comando. Quando ele se encerra, o comando retrai demais, ele demonstra interesse na venda, mas a compra entra, retrai e reverte. Ele retraiu e reverteu e continuou forte. E o preço nasceu praticamente no 50% da própria compra, né? Coisa que você vê na hora ali, tá? Você bate os olhos, você começa a ver. A hora que eu abri o gráfico, eu já vi muita compra subindo, vi a fraqueza de venda, você entendeu? E vi esse velão saindo de uma certa fraqueza, porque formou uma dupla. Então é uma vela forte, entendeu? Só eu estava esperando ela nascer aqui, vim buscar aqui, ó, 50% aqui. Mas ela já nasceu aqui no gap e eu já entrei. Beleza? Bora pra cima.